Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair o dinheiro com leveza, enquanto outras, por mais que se esforcem, vivem presas a dívidas, escassez e angústia financeira? A primeira coisa que precisamos entender é que o dinheiro, na visão sistêmica trazida por Hellinger, é muito mais do que cifras, salários, contas ou investimentos. Ele é, essencialmente, uma energia. Uma energia que circula, flui, se movimenta conforme a ordem interna dos nossos vínculos familiares. Não se trata de meritocracia, de esforço ou apenas de estratégias externas. Trata-se de pertencimento, de honra e de reconciliação. Hellinger, ao observar repetidamente as dinâmicas ocultas nas constelações familiares, revelou com clareza: o dinheiro está a serviço da vida. E ele flui com força quando estamos em paz com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso lugar dentro da família. Ele se retrai, ou mesmo desaparece, quando há algo que foi excluído, rejeitado ou desonrado. Pensemos, de onde vem o dinheiro? Não em termos de bancos ou trabalhos, mas de onde ele realmente começa a se manifestar em nossa vida? Hellinger diria: ele vem do Pai. O Pai representa o mundo, o movimento para fora, a ação que leva ao sucesso. E muitas vezes, quando alguém não próspera financeiramente, essa pessoa traz dentro de si um conflito oculto com seu pai. Às vezes rejeita, julga, condena. Outras vezes sente saudade, dor, mágoa. E em ambas as situações, isso tem um preço e a interrupção no fluxo da prosperidade. Isso é algo que pode soar estranho à primeira vista, especialmente para quem aprendeu que dinheiro é apenas fruto de esforço ou sorte. Mas quando olhamos com mais profundidade, percebemos que existem muitas pessoas esforçadas e inteligentes que não conseguem avançar financeiramente. E outras, com menos estudo ou preparo, mas com vínculos familiares mais ordenados, que prosperam com naturalidade. Não se trata de injustiça, mas de uma lei invisível. Hellinger a chamava de uma das ordens do amor. E essa ordem exige que olhemos para os nossos pais como grandes, como aqueles que nos deram a vida, mesmo que tenham falhado em outras áreas. Porque quem rejeita seus pais, rejeita a própria vida. E o dinheiro está intimamente ligado à nossa capacidade de dizer sim à vida. Muitos, ao ouvir isso, reagem com resistência. Afinal, como aceitar um pai ausente, uma mãe fria, ou até pais violentos? Hellinger não nos pede para romantizar ou justificar o que nos feriu. Ele nos convida a tomar os pais do jeito que eles são. Contudo, porque quando tomamos, nos fortalecemos. E quando julgamos, nos enfraquecemos. Uma vez, durante uma constelação, uma mulher se queixava de nunca conseguir manter dinheiro. Sempre que conseguia uma reserva, surgia um problema. Um carro quebrado, uma doença, um parente pedindo ajuda. Ela vivia em um eterno ciclo de ganhar e perder. Ao se aprofundar, revelou que havia cortado relações com o pai desde os 19 anos, por causa de uma traição à sua mãe. Ela estava fiel à dor da mãe. Mas inconscientemente, essa fidelidade a fazia perder dinheiro. Porque para ela, aceitar o dinheiro significava trair a mãe. Só quando reconheceu esse vínculo e pôde dizer internamente: querida mamãe, eu vejo sua dor, e por amor, fiz como você. Mas agora eu devolvo a sua dor, e tomo o papai como meu pai, do jeito que ele é. A energia começou a se reorganizar. Ela não só se reaproximou do pai, como também iniciou uma nova fase de abundância. Esse exemplo mostra o que Hellinger chamava de lealdade cega. A criança dentro de nós, por amor, quer carregar o que não é seu. Quer compensar, salvar, equilibrar. Mas esse amor infantil tem um custo, o nosso próprio destino. E o dinheiro, que é a expressão do movimento para o futuro, trava quando estamos presos ao passado. Outro ponto essencial que Hellinger nos ensina é que o dinheiro exige humildade. Ele vem para quem se coloca a serviço da vida. Para quem dá um passo atrás e reconhece: eu sou pequeno diante da grandeza da existência.
Muitos, sem perceber, rejeitam o dinheiro porque o associam ao poder, ao ego, ao controle. Mas o dinheiro, quando está a serviço do bem, expande. Ele amplia possibilidades, abre caminhos, nutre projetos, apoia famílias. E isso é belo. Mas, para isso, é necessário limpar as imagens internas que carregamos sobre ele. Quantas vezes ouvimos frases como o dinheiro é sujo, dinheiro afasta as pessoas, ricos são egoístas. Essas frases, mesmo que ditas de forma despretensiosa na infância, criam raízes profundas. E é como se, lá no fundo, achássemos perigoso ou indigno prosperar. Hellinger dizia, frases têm força. Aquilo que repetimos, nos prende. Por isso, uma etapa importante da cura financeira é identificar essas crenças herdadas e libertar-se delas. Um exercício poderoso consiste em sentar-se em silêncio, fechar os olhos e imaginar o dinheiro como uma figura diante de si. Pode ser uma pilha de moedas, um rio de notas ou uma presença luminosa. Em seguida, diga com o coração: "Em dinheiro, eu te vejo. Por muito tempo, te julguei. Por lealdade aos meus, me afastei de você. Mas agora, eu te tomo com amor. E me coloco a serviço da vida com você." Permaneça respirando fundo. Muitas pessoas relatam emoções profundas nesse momento. Algumas choram. Outras sentem alívio. É o início de uma nova relação. Outro exercício que Hellinger propõe é o da inclusão dos pais no movimento da prosperidade. Imagine estar de frente para sua mãe e seu pai. Olhe para eles e diga internamente: "Querida mamãe, querido papai, de vocês recebi o maior de todos os presentes e na vida. Eu a tomo por inteiro. E com essa vida, sigo para a abundância. Tudo o que eu recebo, carrego o nome de vocês." Esse gesto simbólico cria uma ponte entre o passado e o futuro. E quando o dinheiro flui por essa ponte, ele se enche de força, de sentido, de bênção. Muitos problemas financeiros são, na verdade, repetições inconscientes de destinos familiares. Há avós que perderam tudo. Tios que foram explorados. Pais que se endividaram por causa de vícios. E sem perceber, repetimos essas histórias. Não por fraqueza, mas por amor. Hellinger chamava isso de emaranhamentos. E a única forma de se libertar deles é trazendo a consciência. Quando vemos, com amor, aquilo que estava escondido, abrimos espaço para algo novo. Imagine uma pessoa que sempre que começa a prosperar, sente culpa. Ela se sabota, gasta compulsivamente ou atrai perdas. Ao investigar, descobre que o avô enriqueceu durante a guerra, e por isso foi rejeitado pela comunidade. A família passou a associar riqueza com injustiça. E mesmo sem saber disso conscientemente, essa pessoa carrega a culpa do avô. Ao constelar, ela pode olhar para o avô e dizer: "Eu vejo o que você fez. E eu respeito o seu destino. Mas eu sigo diferente. Eu sigo livre." Isso rompe a corrente invisível que prende a prosperidade. Tudo isso nos mostra que o dinheiro não é apenas uma meta externa. Ele é, antes de tudo, um reflexo do nosso estado interno. Ele responde à ordem, ao pertencimento e ao equilíbrio. E quando esses três pilares estão presentes, o dinheiro vem. Hellinger observava isso com frequência nas constelações. Quando o sistema familiar estava em ordem, os negócios prosperavam. Quando havia exclusões, rejeições ou inversões de papéis, tudo travava. Por isso, o caminho da prosperidade passa, inevitavelmente, por um trabalho interior. E não é um trabalho qualquer. É um mergulho profundo, corajoso, amoroso. É olhar para as dores, para os segredos, para os excluídos da família. E incluí-los, honrá-los, trazê-los de volta ao coração. Um exemplo simples pode ajudar. Um homem tem sucesso nos negócios, mas não consegue sustentar o crescimento. Sempre que chega a um certo patamar,
algo desmorona. Ao investigar sua história, descobre que seu irmão mais velho morreu ainda bebê. Nunca foi falado sobre isso. Ele era o segundo filho, mas sempre foi tratado como o primogênito. Ao reconhecer esse irmão perdido e dar a ele o seu lugar, algo se alinha. Ele sente que pode prosperar sem culpa, sem carregar algo que não era seu. Hellinger diria: a ordem traz força. Quando cada um está no seu lugar, o amor e o dinheiro fluem. Essa é a beleza da visão sistêmica. Ela nos ensina que não há azar ou castigo. Há apenas vínculos. E todo vínculo pode ser curado com amor e reconhecimento. O dinheiro não é um fim em si mesmo, mas um meio. Um meio de expressar a nossa conexão com a vida, com os nossos pais, com o nosso sistema. Por isso, se você hoje vive desafios financeiros, a pergunta não é apenas o que devo fazer, mas a quem sou leal. Que dor estou tentando compensar, ou ainda quem foi esquecido que eu preciso lembrar? É nesse ponto que o caminho começa a se transformar. Quando deixamos de buscar culpados e passamos a buscar a ordem. Quando deixamos de nos sentir vítimas e escolhemos agir com consciência. Hellinger dizia: e a alma quer ordem. E onde há ordem, o sucesso vem como uma bênção. Você consegue sentir o peso dessas palavras? Consegue lembrar de alguém em sua família que foi rejeitado ou esquecido? Percebe em que momentos da sua vida o dinheiro pareceu escapar por entre os dedos, como areia fina? Agora, vamos aprofundar ainda mais essa jornada. Vamos explorar os padrões de sabotagem mais comuns, as relações entre sucesso e pertencimento, e praticar mais exercícios e afirmações sistêmicas, que abrem as portas para uma vida verdadeiramente próspera. Mas antes de seguir, eu te pergunto: você já teve a sensação de estar preso a um destino que não era seu, especialmente quando o assunto é dinheiro? Se sim, compartilhe sua experiência aqui nos comentários. E se esse conteúdo tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento e transformação. Vimos que o dinheiro, segundo a visão sistêmica de Hellinger, é uma energia profundamente conectada ao pertencimento, à ordem e ao equilíbrio. Quando honramos nossos pais e reconhecemos os destinos que vieram antes de nós, o dinheiro encontra espaço para fluir com leveza. Agora, vamos nos aprofundar em aspectos ainda mais ocultos, os padrões invisíveis que nos sabotam, as fidelidades que nos aprisionam, e os caminhos possíveis de libertação. Um dos padrões mais comuns que impede o fluxo do dinheiro é o da compensação. Muitas pessoas, inconscientemente, sentem que devem pagar por algo que aconteceu com seus antepassados. Por exemplo, se em uma geração anterior alguém enriqueceu de maneira desonesta, mesmo que você não tenha relação direta com isso, pode carregar a culpa por lealdade ao sistema. E a forma que essa culpa se manifesta é sabotando qualquer tentativa sua de prosperar. O dinheiro entra, mas escapa. O trabalho flui, mas não se consolida. Há um movimento interno que diz: não posso ter mais do que eles tiveram. Hellinger observou inúmeras vezes que a solução para esse padrão não é o castigo, mas o reconhecimento. Ao dar lugar àquele que causou ou sofreu injustiça, o sistema se alinha. A alma do sistema não quer perfeição. Ela quer inclusão. Não quer justiça cega, mas amor que vê tudo como foi. E esse olhar traz cura. Traz paz. Traz prosperidade. Um exercício prático poderoso é o seguinte: pense em alguém da sua família que tenha prosperado de forma duvidosa, ou que tenha perdido tudo de maneira trágica. Visualize essa pessoa à sua frente e diga internamente: eu vejo o seu destino. Honro tudo como foi. E deixo com você o que é seu. Agora, siga o meu caminho, com leveza e com a sua bênção. Essa simples frase tem um efeito profundo. Porque nos liberta da necessidade de compensar, de carregar, de repetir. E nos autoriza a viver a nossa própria história. Outro ponto essencial é entender que muitas pessoas não conseguem prosperar porque têm medo de se afastar do grupo familiar.
Há um pensamento interno que diz: se eu for bem-sucedido, vou me distanciar dos meus. E então, inconscientemente, se mantém no mesmo nível, para continuar pertencendo. Hellinger falava disso com frequência: preferimos fracassar a nos sentirmos excluídos. Esse é um tipo de lealdade perigosa. Porque prende o indivíduo ao passado, ao sofrimento, à estagnação. É como se dissesse: se minha mãe foi pobre, eu também serei. Se meu pai falhou, eu não posso ter sucesso. E essa é uma forma infantil de amor. Um amor que aprisiona. O amor adulto diz: queridos pais, eu vejo as suas dores. E em honra a vocês, escolho fazer diferente. Escolho prosperar. Escolho ter sucesso. Um exemplo disso ocorreu com um homem que cresceu em uma família humilde, onde todos enfrentavam dificuldades financeiras. Quando começou a ter sucesso nos negócios, começou a se sentir culpado. Passou a gastar de forma compulsiva, a emprestar dinheiro que não podia, e a perder oportunidades. Ao constelar, percebeu que sua lealdade o mantinha vinculado à escassez da família. Quando, diante de seus pais, pôde dizer: eu carrego vocês comigo no meu sucesso, algo se transformou. Ele percebeu que não precisava escolher entre pertencer e prosperar. Ele podia ter os dois. Essa reconciliação interna é o que permite que o dinheiro se torne um aliado. Quando você se permite ter sucesso e continua em conexão amorosa com seus pais e ancestrais, o dinheiro se fortalece. Ele ganha sentido. E passa a circular com mais liberdade. Outro padrão importante é a inversão de papéis. Muitas pessoas, ainda na infância, assumiram o lugar de pais de seus próprios pais. Cuidaram, protegeram, sustentaram emocionalmente. E cresceram acreditando que precisam carregar o mundo nas costas. Esse peso gera um bloqueio energético que impede o dinheiro de permanecer. Porque a criança que virou grande demais perde a leveza. E sem leveza, o dinheiro não fica. Hellinger observava que, para que o sucesso venha, é preciso estar no nosso lugar de filhos. E esse lugar é pequeno. Mas é do pequeno que nasce a força. O dinheiro vem para quem reconhece que só pôde vir ao mundo porque outros vieram antes. Para quem reverencia a própria origem. Se você sente que sempre teve que cuidar dos outros, que nunca pôde descansar, que sempre precisou lutar por tudo, experimente este exercício: imagine sua mãe e seu pai à sua frente. Visualize-se como uma criança pequena diante deles. E diga: querida mamãe, querido papai, vocês são os grandes. Eu sou o pequeno. Agora eu descanso. E deixo com vocês o que é de vocês. Eu sigo leve, com a força de vocês. Esse simples movimento interno devolve o peso que não é seu. E cria espaço para o novo. Cria espaço para a abundância. Outro ponto profundo que bloqueia o dinheiro é a exclusão. Toda vez que alguém foi excluído do sistema familiar e um irmão abortado, um parente rejeitado, um ancestral envolvido em algo vergonhoso e o sistema entra em desequilíbrio. E alguém de uma geração futura, inconscientemente, tenta incluir esse excluído, às vezes, por meio do fracasso. Hellinger dizia: tudo que é excluído, cobra um preço. E o preço pode ser a nossa paz, nosso amor, ou nosso dinheiro. Por isso, é essencial trazer à luz aquilo que foi escondido. Falar sobre o que não foi dito. Dar lugar a quem não teve lugar. Uma mulher que vivia repetindo falências descobriu, em uma constelação, que tinha um irmão mais velho, fruto de uma relação anterior do pai, que foi rejeitado e nunca mencionado. Quando ela pode incluir esse irmão em seu coração, dizendo: você pertence, seu negócio finalmente se estabilizou. A energia do dinheiro, que antes fugia, agora tinha onde pousar. Outro fator relevante é o julgamento. Muitas pessoas que buscam espiritualidade acreditam que o dinheiro é algo inferior. Que prosperar materialmente é contrário à pureza, à luz, à evolução.
Mas Hellinger era muito claro quanto a isso, e espiritualidade sem prosperidade está incompleta. O dinheiro é sagrado quando está a serviço da vida. E de fato, como podemos cuidar dos nossos, ajudar os outros, criar coisas belas, se estamos presos à sobrevivência? O julgamento do dinheiro é, muitas vezes, o julgamento da própria vida, da matéria, do corpo. E isso cria um abismo entre quem somos e quem poderíamos ser. Aceitar o dinheiro é aceitar estar aqui. É dizer, sim, eu quero viver. Sim, eu mereço receber. E aqui entra uma chave profunda, o merecimento. Muitas pessoas, por se sentirem pequenas ou indignas, recusam o dinheiro. Não diretamente, mas por meio de atitudes, crenças, escolhas. Dizem, eu não consigo, isso não é para mim, não sou bom o suficiente. Essas frases moldam o destino. Hellinger dizia, o que aceitamos com humildade, nos transforma. Então, que tal começar a aceitar? Um exercício para isso é olhar para o espelho, todos os dias, por alguns minutos, e dizer: eu mereço viver bem. Eu mereço prosperar. Eu mereço receber. E tudo o que recebo, coloco a serviço da vida. Faça isso com presença, com entrega, com verdade. E observe como sua relação com o dinheiro começa a mudar. Não apenas no bolso, mas na alma. E agora, uma parte prática, e muitas pessoas me perguntam como trazer esses ensinamentos para o cotidiano. Como alinhar sua vida financeira com a visão sistêmica? Aqui vão alguns princípios e atitudes que fazem toda a diferença. Agradeça pelo que recebe, por menor que seja. Gratidão abre espaço para mais. Honre a fonte do seu dinheiro, seja um trabalho simples ou sofisticado. O dinheiro carrega a energia daquilo que você faz com amor. Inclua os seus pais em seus projetos, ainda que simbolicamente. Diga, eu faço isso com vocês, e não sem vocês. Evite julgamentos sobre quem tem ou não tem dinheiro. Isso fecha portas. O dinheiro respeita quem respeita os outros. Ofereça valor real ao mundo. O dinheiro é uma resposta. Ele vem quando entregamos algo que toca, transforma ou ajuda. Mantenha-se em seu lugar. Nem salvador, nem vítima. Apenas responsável por si. Busque estar a serviço da vida, e não do ego. O dinheiro que vem do ego é pesado. O que vem do amor, é leve. E aqui vai uma analogia pessoal, baseada nas experiências que Hellinger compartilhava. Pense no dinheiro como uma criança pequena. Ele não gosta de ser forçado, pressionado ou perseguido. Ele gosta de ser acolhido, cuidado e respeitado. Se você grita com ele, ele foge. Se você cuida dele com amor, ele fica. Essa imagem simples pode transformar sua relação com o dinheiro de uma vez por todas. Para concluir essa parte da nossa jornada, quero compartilhar uma afirmação sistêmica que sintetiza tudo o que vivemos até aqui. Leia com calma. Repita, se quiser, em voz alta. Deixe que ela ecoe dentro de você. Queridos pais, de vocês recebi a vida, e isso é suficiente. Eu tomo essa vida com gratidão, com tudo que veio junto. E com essa vida, sigo para o sucesso, para a abundância, para o dinheiro. E tudo que conquistar, carrega a marca do amor que recebi. Você não precisa repetir os padrões da sua família. Você pode honrá-los e seguir diferente. Pode aceitar o dinheiro como parte natural da vida. Pode deixar que ele venha, sem culpa, sem medo, sem julgamento. Pode permitir que ele sirva à sua alma, e não ao seu ego. Lembre-se, o dinheiro não é um inimigo. Ele é um reflexo. Uma resposta. Um espelho da forma como você se posiciona diante da vida. E quando você diz sim à vida, a vida responde. Com amor, com força,
e sim, com prosperidade. Agora eu te pergunto, qual dessas práticas mais tocou seu coração? E qual você sente que pode começar a aplicar ainda hoje? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Isso não só reforça o aprendizado, como pode inspirar outras pessoas. E se este conteúdo ajudou você a ver o dinheiro com novos olhos, inscreva-se no canal. Aqui, seguimos juntos, trazendo luz para as áreas da vida que mais precisam ser vistas.